A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Êxodo, capítulos 7 e 8 e Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 ao 20. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos. Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó. Eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. A praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse:
Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor. Que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 ao 20. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos? Isso não contamina o homem. Até o nosso próximo encontro. Que Deus lhe abençoe.